E vamos então abrir oficialmente o nosso ciclo de palestras, oficialmente agora com Cláudia Gleneter, com a palestra São Lucas, médico de homens e de almas. Obrigada. Bom dia. Bom dia de domingo pode ser mais animado, né? Bom dia. Ah, que legal. Que bom que a gente está aqui. Que bom, agradeço a Deus, agradeço a vocês pela confiança depositada. Agradeço Reginaldo, toda a equipe, pelo convite. Curiosamente, para que eu fizesse uma palestra sobre o querido São Lucas. Daqui a pouco vocês vão saber por que ele me é tão querido. E me fez pensar bastante, já na vinda para cá. Eu sou psicóloga clínica, então os meus estudos seguem sempre nesse sentido, principalmente também. Toda a minha vida, e a minha vida também compreende a minha profissão. Então, obviamente, quando eu converso com alguém, eu estou falando com uma alma reencarnada, eu parto a partir, né, sempre vou a partir desse pressuposto, na verdade, dessa certeza, que para mim já é certeza. O Freud dizia, fundador da primeira escola de psicoterapia de Viena, ele dizia que o homem segue em busca de prazer, que nós vivemos para sentir prazer, é o que nós queremos, seria o nosso objetivo último. Já o Adler, também judeu, também de Viena, já fundador da segunda escola de psicoterapia de Viena, dizia que não, que nós seguimos em busca de poder, nós queremos atingir, conseguir poder. E Viktor Frankl, por último, Frankl teve uma história impressionante, médico, também de Viena, psiquiatra. Ele foi preso em Auschwitz, porque era judeu na Segunda Guerra. Ele conheceu Freud, também conheceu Adler, conhecia as teorias, gostava muito de todas as teorias. E quando ele foi confinado, né, ao gueto, quando ele foi confinado depois aos campos de concentração, passou por 2 campos, ele viu muitas pessoas desejando a morte, né? Muitos amigos, muitos companheiros judeus desejavam morrer. Não sei se vocês sabem, também para o judaísmo, suicídio é um crime, é realmente muito mal visto. Então eles não morriam, mas eles desejavam ir para a câmara de gás. E Frankl, percebendo aquilo, foi estudando, analisando e ajudando as pessoas para que elas tivessem força para tentar sobreviver ao campo de concentração. Frankl percebeu que era preciso encontrar um sentido no existir. Então, ele é o fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena e ele propõe o quê? Não, nós não estamos nem em busca de prazer, nem em busca de poder. Nós buscamos dar um sentido para a nossa existência. Quando a nossa existência tem um sentido, então nós suportamos os reveses da vida com mais força, com mais coragem, porque nos tornamos mais resilientes. Então, por exemplo, a depressão de domingo. Hoje é domingo, tem alguém já deprimido aqui? Não? Só do lado, né? Todo mundo diz, é a síndrome do fantástico, não é verdade? O que seria isso? Seria um dos exemplos de um vazio existencial. Puxa, naquele momento em que eu não tenho nada de cotidiano, de correria, de atividades outras onde eu me distraio, então eu entro para a minha própria existência e eu sinto o quê? Um vazio. O domingo fica vazio e fica aquela tristeza também, porque a semana que vai começar não tem tanto sentido para mim. Daí que nós tratamos a síndrome do fantástico como uma questão de vazio existencial. E a pergunta que eu faço para vocês, né? Qual é o sentido de nós estarmos aqui nessa manhã? Por que será que nós estamos aqui? Buscando o quê? Será que é um sentido para a nossa vida também? Um sentido para essas dores? Viver na Terra não é fácil, né, gente? Eu acho super difícil viver aqui. Eu amo a Terra. É um planeta lindo? Claro que é. Fantástico para crescimento? Fantástico. Mas é simples viver aqui? Não. Não é nada fácil. Tem dor, tem culpa, tem morte, tem separações, tem frustrações.
E nós temos que encontrar um sentido para tudo isso, porque senão nós adoecemos. E o Frankl, ele propõe um adoecimento falando que é uma neurose noogênica, porque a neurose está na alma. É a alma que sente um vazio. E a partir do vazio da alma é que nós vamos desenvolvendo outras neuroses. Faz sentido para vocês? Muito bem. O sentido hoje aqui então também é discutir educação, não, saúde e espiritualidade. Educação no próximo ano, saúde e espiritualidade, né? E tem um historiador americano, Butts, o nome dele, historiador da educação também americana, ele dizia que nós só pensamos, vamos ver se passa aqui, aí, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensavam como pensavam. Aqui no Ocidente nem sempre nós nos damos conta disso, mas nós bebemos da cultura helênica. Os gregos têm enorme influência sobre a nossa forma de ser e existir no mundo. Não só em palavras como democracia, ágora e por aí vai. Muitas outras práticas, muitas outras formas de pensar o mundo vêm a partir dos gregos. Tão importantes como, por exemplo, Sócrates. Vocês já ouviram falar de Sócrates? Platão? Tão importante a filosofia de Sócrates que ele dividiu o calendário dos filósofos entre pré-socráticos e pós-socráticos. Tamanha influência que ele teve sobre o mundo dos filósofos também. Ele não escreveu nada, mas Platão, seu discípulo, sim, escreveu vários livros retratando vida e obra de Sócrates. São tão importantes que, vamos para lá, que Allan Kardec colocou ambos como precursores do espiritismo. Por quê? Porque muito da filosofia proposta, nós estamos falando aqui mais de 500 anos antes de Cristo, muito da filosofia proposta por Sócrates e Platão encontra convergência com aquilo que o Cristo disse e, por consequência, também com o que o espiritismo prega. Né? A existência da alma, a pré-existência, existência e sobrevivência da alma, a reencarnação também já foi proposta por Sócrates e por Platão. A questão do daimon, a palavra demônio que a gente colocou aqui, né, latinizou, mas daimon não tinha sentido demoníaco. Daimon para Sócrates era o espírito protetor. Ele conversava com o daimon dele, que passava orientações sempre que era necessário. Então ele dizia, eu conversei com o meu daimon. O daimon era esse espírito amigo que sempre visitava Sócrates. Tanto ele como Platão diziam que um grande problema para a humanidade é a questão do poder, da riqueza, do dinheiro. Na verdade, a avidez, o materialismo seria um grande problema para o desenvolvimento. No espiritismo também e em próprio Jesus a gente encontra isso. Outra proposta socrática interessante é a maiêutica. Maiêutica quer dizer parto das ideias. Sócrates dizia que todos nós já temos uma sabedoria interna. Nós já somos paz, nós já somos saber e riqueza divinas. O Deus já habita em nós. Então ele dizia, eu não preciso ensinar ninguém, mas eu preciso fazer perguntas para que essa pessoa chegue nas respostas. Então aí vem o diálogo socrático. Ele começava a fazer perguntas para as pessoas. Por exemplo, vamos falar sobre o que é o amor. O que é o amor? E a pessoa dizia alguma coisa. E ele vinha com outra pergunta, ele não dava a resposta. Outra pergunta, então se o amor é isso, blá, 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 blá. Aí a pessoa passava, não. Realmente acho que é blá, 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 blá. Então se é isso, e fazia, até que a pessoa trazia a conclusão sobre aquela verdade. Isso é maiêutica, quer dizer, parto da luz. A mãe do Sócrates era parteira, ele falava que se inspirou nela para trazer esse saber para fora, tá? Ou seja, a pedagogia socrática, ela não impõe nenhuma verdade de fora para dentro. Ele busca a verdade de dentro para fora. É bem interessante. E por último eu trouxe um item, tem muitos outros, que é a questão da educação para a morte. Quem sabe como Sócrates morreu, aprendeu a morrer bem se fizer como ele. Sócrates foi condenado a beber cicuta,
porque ele foi condenado pelo tribunal ateniense. Segundo eles, diziam que ele corrompia a juventude, entre outras coisas. E é tão engraçado que a mulher do Sócrates entra, nesse momento que ele estava pronto para beber a cicuta, a mulher dele entra chorando: Sócrates, te condenaram, mas isso é uma injustiça. Ele falou: ai, mulher, claro que é, você queria que fosse justo? Que bom que é uma injustiça, né? Ok. E aí vinham os outros seguidores e choravam muito. Ele dizia: tá tudo bem, eu não sou esse cérebro, eu não sou essa mão, eu não sou esse corpo, eu não vou morrer. Ah, mas te condenaram? Sim, mas nós estamos todos condenados à morte. Tá tudo certo. Aí ele chama o carrasco e fala: como é que eu tenho que beber isso? O que vai acontecer? Ele falou: o senhor bebe a cicuta, o senhor anda um pouco em volta da cama, vai começar a sentir um gelado nas pernas, nos pés, depois nos braços, e a respiração vai ficar ofegante, o coração vai parar. Falou: tá bom, daqui. Bebeu, deu as voltas, se despediu, deitou e morreu. Herculano Pires, no seu livro Educação para a Morte, comenta que Sócrates é um exemplo de alguém que se educou para a morte. O Espiritismo propõe uma educação para a morte. Eu não sei se vocês sabiam disso. Ele propõe, porque quando eu vivo uma vida cheia de sentido, e agora eu estou trazendo o Viktor Frankl, quando eu vivo uma vida onde eu tenho responsabilidade, onde eu entendo que há uma missão a partir dos meus talentos, quando eu empresto sentido para todos os meus dias, eu morro bem. Eu vivi bem, eu morro bem. Educar-se para a morte não é desejar nosso lar, gente. Não importa para onde nós vamos, efetivamente, qual o nome da cidade, tá? Importa primeiro eu pensar antes da morte o meu processo de morrer. Vocês pensam sobre o processo do morrer? Porque ele vai acontecer. Pode ser até que eu bata o carro aqui e não tenha tanto processo, é bem rapidinho, né? Se bem, gente, que eu vou contar, eu tenho um kit velório, eu não sei se vocês têm. Eu tenho. O kit velório é bem interessante, nele consta como eu quero que seja o meu velório, como eu quero que tratem o meu corpo, como eu quero que toquem nas minhas coisas depois da minha partida. Tem uma carta, se vocês forem no meu velório, estão todos convidados. Só pode ir quem rezar por mim, tá? Se for para fazer piada, não vai. Tem uma carta que eu imprimi para cada um dos que forem lá. Quer dizer, eu preparei esse momento, porque esse momento vai acontecer. Eu não sei se eu vou fazer palestra. Agora eu tenho algumas palestras marcadas ainda nesse mês. Mas eu sei que eu vou morrer. Então, nessa certeza, eu me preparo para ela. E Sócrates tinha essa questão na sua fala de educação para a morte. Tamanha influência dos gregos. E hoje eu vou falar de um outro grego, que é São Lucas. São Lucas não era judeu, não era hebreu. Ele era filho de um ex-liberto, um escravo, na verdade, ex-escravo grego, de nome Enéas. Por que nós vamos falar sobre ele? Porque ele foi médico e porque ele foi um precursor da medicina integral. Ele, o que se tem de dados históricos dele são escassos, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso, mas ele propunha e executou, realizou realmente uma medicina integral, que visualizava a questão física, questão emocional, questão de relações e questão espiritual do ser humano. Então ele é o nosso precursor em saúde e espiritualidade, assim como Sócrates e Platão foram os precursores do espiritismo. E é uma grande inspiração nesse evento, uma grande inspiração para todos nós. São Lucas foi apresentado para mim pela minha mãe, enfermeira, cuidadora, sempre esteve na área de saúde. E ela leu o livro Médico de Homens e de Almas. Vocês já leram esse livro, da Taylor Caldwell? Quem leu sabe, né? A gente se debulha de chorar, é maravilhoso o livro. Ela me apresentou o livro e falou: olha, filha, eu não fiz medicina porque eu não pude fazer, mas aqui está o meu sonho de profissão. Quando eu li o livro, eu era uma menina ainda, eu me encantei por Lucas e mais pela minha mãe, ao saber que ela queria ser como aquele médico. E eu passei toda a minha infância, adolescência, até me casar, vendo a minha mãe trazendo os pacientes para dentro da minha casa.
todos os parentes doentes do interior, os amigos que precisavam de cuidados. Então eu ajudava a minha mãe a cuidar de pessoas com traqueostomia dentro de casa, por exemplo, tratamento de câncer de língua, de garganta, outros com problemas cardíacos. Eu sempre estive vendo a minha mãe fazer esse trabalho. E isso me inspirou para que eu chegasse na área de saúde também, saúde mental. E a minha filha fez medicina. Então nós seguimos, e São Lucas está permeando a nossa atividade, a nossa existência, aí, pelo menos em 3 gerações. Um pouquinho da história dele. Para quem não conhece, para quem conhece, vamos relembrar. Sim, eu falei do livro da Taylor Caldwell, mas eu não li só ele. Interessante eu usar o livro dela como roteiro hoje, por quê? Porque essa historiadora demorou 46 anos para escrever esse livro. Ela leu mais de 1000 livros para escrever esta obra. Então eu estou pegando já um resumo de alguém que dedicou uma existência para discutir São Lucas nesse livro. Daí a importância do seu trabalho. Mas não é só isso. Não sei se vocês sabiam, mas Chico Xavier comentou que Taylor foi mãe de Lucano naquela encarnação de São Lucas. Ele comentou, principalmente para o Arnaldo Rocha. Eu conheci o Arnaldo Rocha, que é um grande amigo do Chico, e o Arnaldo falou, Chico comentava mesmo que Emmanuel contou para ele que a Taylor tinha essa obsessão, com aspas, pelo São Lucas, porque ela foi a mãe dele. Então tem a questão da pesquisa histórica, e no livro, lá no prefácio, ela fala, gente, eu tenho verdadeira admiração por ele desde menina. Eu não sei explicar porquê São Lucas sempre esteve na minha cabeça. Então, é a obra mais importante da vida dela, com certeza. Tem tudo isso e tem também a sensibilidade do inconsciente daquela que foi mãe e pôde compreender bem esse espírito. Então eu vou realmente basear a história que eu vou contar para vocês a partir dos relatos dela. Ela se chamava Íris, a mãe dele. A gente está falando aí, ele nasceu 9 anos antes de Jesus. Ele era filho de Enéas, como eu falei, um liberto grego. E ainda menino ele conheceu um médico caldeu, um sacerdote médico caldeu, chamado Keptá. E Keptá já exercia a medicina integral. Keptá era o médico da família aonde moravam, da propriedade onde morava o Lucano com seu pai e sua mãe. Lucano é o nome real, Lucas é o diminutivo carinhoso que a gente dá para ele aqui no Ocidente, tá? Então ele aprendeu muito do que da profissão da medicina a partir do que ensinava Keptá. O dono da propriedade era o governador de Antioquia, Deodoro Cirino, que foi ele quem abraçou Enéas, né, esse ex-liberto, e trouxe ele para morar junto. E eles tinham, Deodoro e a esposa, uma filha chamada Rúbria, que era a melhor amiga de Lucano. Então vamos imaginar um menino brincando aí com a Rúbria, a alegria da vida dele. Lucano era descrito por ela como um menino introspectivo, calmo, com uma certa alegria, muita seriedade para a idade, e já acreditava num Deus único, desconhecido. Interessante eu falar isso para vocês. Vocês sabiam que os gregos também tinham templos para um Deus único? A gente costuma falar só dos múltiplos deuses, né? São 300 mil deuses lá que eles tinham de estátuas públicas. Na verdade, existia um filósofo, 600 anos antes de Cristo, o Epimênides, que falava que existe um único Deus. E ele criticava a cultura grega, ele criticava o povo politeísta e propunha esse único Deus. Lucano, por causa de seu pai, conheceu esta teoria e acreditava nesse único Deus também, mesmo não sendo hebreu. Tá? Quando ele chega à adolescência, Rúbria tinha uma doença desde menina chamada de doença branca. Doença branca é leucemia, na época era chamada de doença branca. Keptá sabia que a Rúbria ia morrer. Ele comentou com Lucano, ela vai
morrer. Mas Lucano não queria nem escutar essa história. Ele não aceitava a possibilidade da Rúbria morrer, porque qual que era o pensamento dele? Deus único é bom, é amoroso, Rúbria é boa, é amorosa, então ele não vai matá-la. Ela não pode morrer. Era uma certeza que ele carregava. Entretanto, na adolescência, Rúbria piora, dentre as muitas crises que ela tem, e ela falece. Quando Rúbria morre, Lucano já sabia que queria ser médico. Essa é a verdade. Ele já tinha a certeza de que nasceu para ser médico. Ele queria cuidar das pessoas, sentia enorme facilidade para lidar com plantas medicinais e cuidado. Só que quando ela morre, ele não aceita, ele briga com Deus. E é uma briga muito difícil, até porque só tem um lado brigando, né? O outro não está nessa encrenca. A encrenca era dele com ele mesmo. E aí, voltando para o Frank, o que aconteceu com Lucano? Muita coisa perdeu sentido para ele. Até mesmo a crença num Deus amoroso. Então ele falava assim: eu acredito sim que existe Deus. Deus existe, mas ele não é justo. E aí é um conflito. Como é que pode ser Deus e não ser justo? Porque, como diz Kardec, se é Deus, ele é onipresente, onisciente, e ele é totalmente justiça e amor. Senão ele não é Deus, ele pode ser qualquer outra coisa. Se ele tem algum defeito, ele deixa de ser Deus. Mas para Lucano existia sim um Deus criador, existia essa força cósmica. Mas infelizmente ele era injusto, porque ele levou Rúbria. E ele matava outras pessoas que eram boas. Então aquilo não, veja bem, não tinha concepção de reencarnação para o Lucano. Aquilo não fazia sentido para ele. E a partir daí cresce uma raiva imensa. E é neste ódio que cresce esse profissional médico Lucano. Ele, com o dinheiro de Diodoro, vai estudar em Alexandria, medicina. Com grandes profissionais ele se torna um médico e ele passa a tratar as pessoas. E o que é curioso, ele trata as pessoas e as pessoas se curam frequentemente, só com a imposição das mãos dele, só com uma intervenção simples, muitas pessoas começaram a se curar. E ele vai fazer uma viagem de navio, de um porto a outro. No caminho, vocês lembram da peste negra? Aquela que surgia com a picadinha da pulga do rato, né? O navio, principalmente os escravos, foram contaminados. E esses escravos foram presos. Então, no porão do navio, e o Lucano não conseguia ter acesso até eles, até ele faz uma performance toda para conseguir chegar nesse porão. Quando ele chega com o assistente dele, e ele vê aquilo, está uma calamidade, muitos já mortos, outros em vias de morrer, outros recém-contaminados, ele passa a tratá-los. Então ele leva desinfetantes. Imagina, gente, 2000 anos atrás, quais eram os recursos de um médico para tratar a peste negra, né? O que ele sabia? Do que ele sabia ainda era pouco perto do que a gente sabe hoje. Mas ele levou materiais para desinfetar, a água limpa para todos eles, mandou que se exterminassem todos os ratos, porque ele já sabia que o problema estava na pulga do rato, e fez o que pôde. Só que conforme ele cuidava com tanto amor, ele tinha amor ao ser humano, conforme o amor dele ia se derramando no ambiente, impressionante isso, as pessoas iam sentindo como se tivesse uma luz, uma força entrando dentro delas, aquela virtude que sai de um ser humano e vem para outro através da força divina, um médium de Deus. E o que aconteceu? Todos os que ainda estavam vivos se curaram no porão daquele navio. E então ele fez a maior festa. Mas sabe por que ele ficou feliz? Porque não era peste negra. Ele falou, não era, porque se fosse, estavam mortos. Então eu errei, fiquei chateado porque eu, como médico, errei no diagnóstico. Eu estava completamente errado, mas que bom, porque eles se curaram. E assim foram muitas outras curas que ele foi realizando. Ele falava, né, puxa, essa doença é incurável. Aí a pessoa se curava, ele falava, nossa, errei de novo o diagnóstico, porque curou, né? Não poderia ter se curado. Ele não compreendia a força
que surgia dele, ao fato dele ser um médium dessas energias curativas que vão ser discutidas muito mais hoje por aqui, né? E aonde vinha essa força dele também? A gente chama de curador ferido. O que é o curador ferido? Uma vez falaram para mim que eu só ia ser uma boa psicóloga se eu tivesse sofrido bastante na vida. Eu detestei escutar aquilo, mas eu tive que dar razão. Foi minha sogra que me falou isso, gente, psicanalista. Ela disse: a boa terapeuta, o bom médico, é aquele que já sofreu, aquele que já passou por muitos problemas, porque fica mais fácil de despertar empatia e você entrar na dor do outro, dar a mão para o outro e sair de lá daquele buraco numa força empática junto com o outro. O Lucano tinha isso, a grande dor, a dor original dele, que era essa briga com o Criador, né? Que era a morte da Rúbria, que era o desespero por achar que poderia perder a mãe, porque poderia perder o pai e outras pessoas que ele amava, é que faziam dele um grande médico, um grande curador. Porque ele evocava a força da alma para trazer o outro da enfermidade à vida, a partir deste medo que era dele. Então a gente vê de um aspecto bastante negativo surgir algo de grande significado. E os anos vão passando, ele conhece outras pessoas, né? Conhece judeus bastante interessantes. Sara, ele se apaixona por outra mulher chamada Sara, que não se casa com ela, mas enfim, faz parte da história dele. Prisco é um irmão que nasce depois de anos, porque o pai de Lucas morre. Depois de muitos anos, num navio, Lucas conhece Hilelo. E Hilelo estava numa depressão absurda, muito triste, porque ele reconheceu que ele deveria ter seguido Jesus. A sua consciência estava acusando de ter perdido a maior oportunidade da sua vida. Assim como Emmanuel conta que a sua consciência o acusa, porque na época em que foi Públio Lentulus, nessa mesma época, Emmanuel se chamava Públio Lentulus e era um senador romano. Quem leu há 2000 anos? Vocês sabem. E ele até hoje se apresenta como um senador romano, de tão significativo que foi aquele encontro dele com Jesus. Só que ele também não aproveitou a oportunidade. Emmanuel naquela época não conseguiu aproveitar, como Hilelo também não aproveitou. Só que Hilelo caiu em depressão e queria morrer. Pensava no suicídio, mas de novo, era judeu, não ia se matar por conta do judaísmo, que era mais forte até do que o vazio existencial. E é Lucas quem retira Hilelo do seu estado de depressão. É ele que, com uma conversa terapêutica, explica para Hilelo: Deus não te julga, Deus não está te culpando. Dê um outro significado para a sua vida, está tudo bem, não precisa. E aí eles vão conversando sobre Jesus, porque Lucano já havia ouvido falar sobre ele, através de muitas outras pessoas, e Hilelo sai do seu estado de depressão. Enfim, por volta dos 38 anos de idade, Lucas faz as pazes com Deus. E como é que isso acontece? Um grande amigo dele sofre um ataque não é do coração não, um ataque de outras pessoas, com muita violência, tentaram machucá-lo e deixaram-no cego. Remo, o nome dele. E Lucas, tomado de profunda compaixão, abraça esse amigo e nesse momento ele ora a Deus e ele fala: Pai, Deus, me ajude a curar esse homem. Se existe amor e justiça e compaixão, que agora se realize com este homem, porque este homem é bom, eu amo esse homem. E impressionante, ele cura os olhos desse amigo, que passa, e estava com a retina cortada, que passa a enxergar a partir daí. Então, após esse evento, após essa situação, Lucas faz as pazes com Deus, e ele percebe que ele ficou mais de 2 décadas e meia numa briga inglória.
que não havia mais sentido para isso na vida dele. Ele começou a ter sonhos com Jesus, onde Jesus fala para ele, ó, estou te esperando, você vai trabalhar para mim, venha, né? E eram sonhos muito difíceis. Enfim, ele faz as pazes e decide que tem que ir para Israel, conhecer Maria, conhecer os discípulos de Jesus. Quando ele está indo para Israel, ele já descobre que Jesus estava morto, já havia sido condenado, crucificado. Então, ele vai atrás de Maria, tem várias conversas com Pôncio Pilatos, enfim, tem toda uma história, e ele começa um trabalho de jornalismo. Ele se torna um grande historiador também. Lucas não era só médico, ele pintava muito bem, escrevia muito bem, além de ser um ótimo médico. E ele procura Maria, e é Maria quem conta os detalhes da vida de Jesus para ele. Não só ela, mas como João, e depois ele trabalha com Paulo. Isso não está no livro da Taylor, mas ele conhece Paulo de Tarso e trabalha. Ele fica viajando com Paulo de Tarso por pelo menos um ano no mundo dos gentios, levando a boa nova. E aí ele escreve o maior dos evangelhos. É o terceiro em ordem cronológica, mas é o maior de todos os evangelhos. Tem muitas parábolas que estão em Lucas e que não estão em Mateus, Marcos e João. Porque ele ouviu muitas histórias, ele fez uma pesquisa de campo muito aprofundada. E ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Sabe uma coisa interessante no Evangelho de Lucas? Não sei se vocês já estudaram os evangelhos, mas está cheio de termos médicos no Evangelho dele. Tem muito, da época, né? Não de agora. Muitos termos médicos. Mais que isso, ele é o único que fala do perdão que João entrega a Maria Madalena. Ele dá um destaque para as mulheres no Evangelho dele. Então ele, por exemplo, uma curiosidade, interessante isso, ele coloca uma história que fala sobre uma ajuda a um homem, e depois ele põe a história que fala de uma ajuda a uma mulher. Então, por exemplo, ele fala do paralítico, e depois ele fala da cura da sogra de Pedro. Depois ele fala do ajuda ao filho ao escravo do centurião romano. E depois ele vai falar de uma mulher que é ajudada porque ele ressuscita um filho. Isso tem um sentido interessante, né? Porque numa época em que tudo rodava em torno dos homens, né? Um machismo grande dentro do judaísmo naquela época, Lucas vem e começa a trazer a figura feminina para o Evangelho com um novo olhar. É interessante isso também. 27% de todo o Novo Testamento foi Lucas quem escreveu. Vocês sabiam tudo isso que eu estou contando? Muito bonito o trabalho dele. Não vai dar para ver, mas tem os manuscritos originais do Evangelho de Lucas em grego. Tem um borrão aí amarelo? Pois é, está escrito em grego dentro do borrão. Imaginem vocês o estado, né, desses escritos. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho na vida de Lucas. É uma encarnação que ele é considerado o padroeiro dos médicos e dos pintores. Pintava muito bem também. Aliás, dia 18 de outubro é o dia dele. Dia 18 de outubro é o dia dos médicos. É dentro desse mês. Na psicologia, nós chamamos o que ele viveu de luto patológico. Luto, gente, é um estado natural da alma. Quando morre alguém que nós amamos, quando nós perdemos alguém significativo ou algo muito importante, nós entramos num estado de dor profunda, de tristeza profunda. Isso não é doença, é um estado natural. Luto. Luto não tem tratamento, gente. Luto natural não precisa de terapia, não precisa de remédio. Nós temos condições de sair do estado de luto. Depende. Mas em alguns casos, a situação é tão séria, é tão difícil, dependendo da qualidade de relação que eu instituí com aquela pessoa que partiu, aí eu posso adoecer. Passou, por exemplo, 2 anos, eu ainda estou em tristeza profunda, não tenho brilho, minha vida está num vazio, como eu tinha comentado. O que acontece? Eu estou desenvolvendo o que a gente chamou de luto patológico. Foi o que Lucas desenvolveu. É como se a relação dele com a própria existência tivesse rompido
a partir da morte da Rúbia. Ele era, a Taylor, né, narra ele como alguém que ficou triste demais. Não tinha bom ânimo, não queria estar em nenhuma festa, não queria se relacionar com mais ninguém. Ele evitava a mãe, evitava amigos, ele evitava qualquer contato social. A gente chama isso de anedonia em medicina. A vida, eu não estou sentindo prazer por mais nada. Qual era a única obstinação do Lucas? Curar outros seres humanos. Por quê? Porque amava os humanos também, mas não só, por raiva de Deus. Ele combatia Deus, ele falava, então tá, você mata, pois eu vou lutar contra você. Eu vou sanar o problema da pessoa, eu vou tentar curar a pessoa, vou usar até os meus limites, todas as minhas forças para fazer isso. Óbvio, né, que é um alicerce muito complicado esse, né, pelo qual ele trilhou e construiu o prédio da vida dele. O luto patológico, ele nasce de uma fé pouco robusta. E muitas vezes, voltando ao Frankl, de uma vida que não encontra um sentido nela mesma. O Nietzsche dizia que não há sentido para existir humano. Ele era um filósofo muito pessimista. Mas eu encontro algo de bom dentro do Nietzsche, várias coisas boas. Uma delas é que ele dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se eu tenho um porquê existir, eu enfrento as encrencas da vida com mais força, né? A única coisa que fazia Lucano existir era ele ser médico. Isso é o suficiente para a pessoa ser feliz e ter paz? Não. Porque o ser humano não é só a sua profissão, ele não é só aquilo que ele exerce no mundo profissional. Embora Lucas nunca esteve ligado às questões financeiras, ele não estava preocupado em receber, ele gostava de atender mesmo aos pobres. Nós somos plenos e felizes quando todos os aspectos da nossa vida estão sendo contemplados. Aí vem esse encontro de hoje. O que é o ser humano, gente? Vocês são almas? Eu sou alma. Alma falando com um monte de alma sentada aí agora, né? Só? Não. Agora nós temos também um corpo que nós estamos usando para nos exteriorizarmos, para aprendermos, para trocarmos experiências. Então eu também sou agora alma e corpo. Só? Não. Eu sou relação social. Eu sou relação com vocês, com o mundo, com a cultura onde eu estou inserida. Por exemplo, eu sou descendente de italianos. Olha que difícil para mim segurar as duas mãos com alguma coisa aqui na hora de falar. Nesse caldo cultural, século XXI, pós-modernidade, tem muitas coisas que influenciam o meu existir. Então, se eu não estou bem em família, eu posso ter as outras áreas da minha vida prejudicadas. E a vida é uma relação social. Família é uma relação social. Se eu não estou bem no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo, isso também pode me levar para um desequilíbrio nas outras áreas da minha vida. Certo? Então também sou relação social. E sou um ser espiritual. A minha relação com o espiritual é a minha relação de transcendência. Há uma dimensão dentro de mim, há uma dimensão dentro de vocês, que a gente chama de dimensão de transcendência. O que é isso? É que nós podemos superar, nós podemos encontrar um sentido para o existir e nós podemos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Esse é o aspecto da nossa espiritualidade. E aí não importa a religião. Religião é uma coisa. Religião é um instrumento que nós usamos para acionar a dimensão de espiritualidade. Mas eu consigo fazer isso até mesmo sem religião. Embora eu aprecie muito as religiões, nós podemos acionar a dimensão de transcendência sem lançarmos mão das religiões. Está fazendo sentido? Legal. Muito bem. Tudo é impermanente, regra básica. Tudo o que nasce morre, menos a alma, menos Deus. Do resto, tudo está em transformação. Lavoisier está em tudo, né?
Eu estou aqui agora, amanhã não sei. O biscoito de hoje cedo estava lá, agora não está mais, já está dentro de mim, já está se transformando em outras coisas dentro do meu corpo. Tudo. E assim também, gente, tem que ser com as emoções. As emoções precisam ser impermanentes. Veio tristeza? Vai tristeza. Vem alegria? Vai alegria. Vem raiva? Vai raiva. Como uma onda na praia. Quando eu ancoro numa emoção só, eu nego a impermanência. O que acontece? Eu adoeço. A impermanência tem que estar em tudo. Então, o luto patológico, por que eu adoeço? Porque eu ancorei na raiva, eu ancorei na não aceitação, eu ancorei na tristeza. E aí eu adoeço. E por que eu adoeço? Quais são os sintomas desse adoecimento? Eu já não consigo mais me relacionar bem com as pessoas, eu já não tenho otimismo, a minha vida fica disfuncional a partir de um luto patológico. A do Lucas só não ficou totalmente disfuncional no campo da medicina, mas enquanto membro de uma família foi disfuncional. Ele já não foi mais um bom filho, ele não foi um bom amigo, ele não foi nem um bom aluno, diziam alguns de seus professores. Vale dizer isso. Cuidador que não se cuida é um hipócrita. Vocês são cuidadores? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. O Gandhi uma vez foi procurado por uma mãe e a mãe diz: por favor, Bapu, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Ele falou: ah, falo, volta daqui uma semana com ele, aí eu falo. Ela foi embora, uma semana depois ela voltou, procurou Gandhi com o filho. E ele falou: menino, não coma açúcar, faz mal, pode dar diabetes, estraga o dente, blá, 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 blá. Ouça sua mãe está certa, coma outras coisas. O menino saiu de perto, a mãe perguntou, Bapu era como ele era chamado, né? Gandhi, por que você não falou isso para ele uma semana atrás, quando eu estava aqui? E ele diz: é que a semana passada eu ainda comia açúcar. Quando eu escutei essa história contada por ele, né, na sua autobiografia, eu pensei em mim, eu falei: nossa, que hipocrisia. Eu falar para um paciente meu: medite, meditar é bom, evite tal alimento porque não faz bem, perdoa seu pai e sua mãe, porque o perdão é libertador, aceite, tenha resiliência, vamos em frente, vamos lá, você tem força. Como que eu poderia dizer isso para os meus pacientes se eu não fizesse isso, se eu não me cuidasse, psíquica, física, social e espiritualmente? Lucas, né, era um cuidador que não estava se cuidando até boa parte da sua existência. Precisamos aprender também com os aspectos da dificuldade dos nossos heróis, né? A viagem heróica da alma. Eu sempre cito isso nas minhas palestras porque é muito importante. Peço atenção especial. Qual é a boa viagem que nós podemos fazer numa encarnação, gente? A viagem que nós passamos com certa tranquilidade numa existência e saímos daqui melhores do que quando chegamos, nos aspectos de personalidade, diminuindo o ego transitório e acessando mais o nosso eu essencial, o nosso eu sagrado, que é o nosso eu divino. Essa é a boa viagem de uma alma. Como conseguir isso? O Espiritismo tem todas as ferramentas? Tem. Vou resumir em 3 pontos, tá? É preciso que nós saibamos qual é o nosso talento. Qual é o nosso talento? O que a gente faz bem? O que a gente faz com amor, com carinho? E usar esse talento pelo bem do mundo. Essa é a nossa missão a partir do nosso talento. Lembre-se da parábola dos talentos, está lá em Jesus. Psicologia vai dizer a mesma coisa. Descubra o seu talento e use ele no mundo. Esse é um ponto, é um eixo. Use de forma positiva. Se souber de física nuclear, não é para fazer bomba, é para fazer instrumentos para medicina. Vamos trabalhar pelo bem da humanidade a partir dos nossos talentos.
Não é pelo dinheiro, é pela humanidade. Dinheiro é só instrumento, não é o fim. Segundo ponto importante, nós precisamos descobrir as nossas feridas e saná-las, todas. Qual é a ferida que vocês trazem da infância? Tem ferida? Olha para ela, lembrou de alguma coisa, deu vontade de chorar? Sentiu raiva? Ausculta a emoção, identifica a emoção. Ela mostra que há um sintoma. Se eu lembro de alguma coisa de 15 anos atrás e isso fecha o meu chakra cardíaco, isso fecha o meu esplênico, me deixa triste, com mal-estar, com peso, há uma ferida aberta neste assunto. Nós temos o dever de fechar essa ferida. Ah, Cláudia, não dá para voltar para o passado. Não. Não dá para mudar o passado. Não. O que dá para fazer? Encontre um sentido na dor que você viveu. Mas é culpa, Cláudia. Encontre um sentido nessa culpa. Vá para a reparação. Reorganize as suas ideias. E você vai estar cuidando da sua saúde integral. Tem que sanar as feridas. E por fim, aceitar tudo que a vida propõe. Brinquei essa semana numa outra palestra. Dá para trocar de mãe? Não dá, né? Dá para trocar de pai? Dá para trocar de filho? Dá para trocar o que está acontecendo agora aqui? Dá para a gente trocar? Não, está acontecendo. Isso aqui é a nossa realidade. Eu aceito. Eu aceito que eu não posso alterar. Eu vou tentar alterar o que dá para ser alterado. E eu vou aceitar o que não dá para ser alterado. Aí eu tenho paz. Eu faço as pazes com Deus. Lucano não aceitou aquilo que não dava para ser alterado, que era a morte da Rúbia. Ele adoeceu. Só a partir do momento em que ele fez as pazes com Deus e aceitou a própria história, ele entrou de novo na saúde integral e ele se tornou um ser humano muito mais próspero e feliz. E diálogo com Maria. Esse diálogo é fantástico. Porque Maria, em certo momento, Maria é muito querida ao meu coração também. Num determinado momento ela diz que ela chorava porque Jesus era seu filho, mas ela se sentia grande porque Jesus era o mestre de todos os homens. Então existia a dor, mas existia o sentido para essa dor. E ela jamais adoeceu. Pelo contrário, ela seguiu ensinando pelos restos dos dias dela, levando a boa nova também junto com João. Eu escrevi aí a tríade trágica. Hoje eu estou muito inspirada em Viktor Frankl, então eu vou voltar para ele. O Frankl fala da tríade trágica, e eu queria contar isso para vocês. O que é essa tríade? É a dor, a culpa e a morte. Ele diz que essa tríade pode levar qualquer ser humano à destruição. Pode. Se eu não aceitar, se eu resistir, se eu odiar, se eu me entregar ao desespero e à depressão, essa tríade me destrói. Uma só, duas ou três, essa tríade pode me levar ao desespero e à morte. Mas ela também é um instrumento da nossa evolução, dizia ele. Quando eu aplico o otimismo trágico. O que seria o otimismo trágico? Eu pego a dor que eu estou sentindo, eu não fujo dela, eu encaro a dor. E eu tento entender o que ela tem para me dizer. Qual é o sentido dessa dor estar me visitando aqui agora? Por que ela está aqui comigo? Eu dou um sentido para a dor. A culpa, olhar a culpa de frente e tomar uma decisão. Eu vou para a reparação. Eu vou me tornar um ser melhor a partir desta culpa. Eu não vou para o remorso. Eu não vou para o desespero. Por último, a morte. Olhar para a morte e ressignificar a vida. Se eu sei que eu posso morrer daqui a pouco, eu tenho que estar fazendo o meu melhor agora. Eu saí de manhã, meu filho, eu te amo. Meu marido, eu te amo. Eu não sei se eu volto. Eu não fico com nada não resolvido da noite passada para essa.
porque eu não sei se eu vou estar aqui, eu não sei se eles vão estar aqui. Então, a angústia da morte movimenta a minha vida de uma maneira positiva. Isso é um otimismo trágico. Não é bonito, gente? Ai, acho lindo. Muito bom. E a medicina integral? Estou chegando no fim. A medicina integral em Lucano começa em Keptá. Tem uma frase do Keptá que eu vou ler para vocês, porque acho que está difícil aí no fundo. Ele diz que não se pode separar a carne do espírito, pois é através da carne que ele se manifesta. Estás cogitando em como certas pessoas contraem doenças, contagiam-se em epidemias e outras não. Hipócrates falou da imunidade natural nos que escapavam. Um dos seus discípulos acreditava que escapam fabricando em si próprios alguma essência que repele a doença. Mas por quê? Será certo que determinados temperamentos resistem às infecções enquanto outros não? E aí a psicossomática fala que sim, é isso mesmo. Psiconeuroimunologia, uma área nova da medicina, diz que sim, é isso mesmo. Dependendo do temperamento, o meu sistema imunológico cai. Pessoas tristes, sempre chateadas, naquele vazio existencial, elas mandam uma informação lá para o hipotálamo, todo o sistema endócrino começa a entender que está muito chato viver, vamos desligar esse corpo? E aí o sistema imunológico começa a cair, e a pessoa fica mais vulnerável às infecções, né? Vírus, bactérias, fungos, etc. e tal. Minha filha, que é infectologista, ela faz palestras justamente sobre esse tema, né? Realmente. E aí, então, diz o Keptá para o Lucano ainda era um estudante nessa época, não pode separar o corpo da alma, não dá para separar o corpo do espírito, né? E realmente, aí eles estavam tratando lá em determinado momento de uma pessoa com diabetes, e ele diz assim, olha, é que o temperamento da pessoa é assim, tal, então ele deveria mudar a forma dele de ser e existir no mundo, e talvez ele não tivesse desenvolvido esse problema, ou ele pode pelo menos controlar melhor o mal da doença com açúcar no sangue, alguma coisa assim, doença doce, acho que era esse o nome. Então nós entendemos, gente, e eu acho importante falar isso, que eu também não quero generalizar, porque às vezes a pessoa fala assim, fulana de tal teve câncer porque ela estava com muita raiva, ou estava com muita tristeza. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Julgamento não se faz. Primeiro porque essa doença ela é multifatorial, como muitas outras, e não é só um aspecto emocional que vai determinar. Tem outras questões. Se não, vocês têm cachorro? Meu cachorro está com câncer. Está aí um bichinho que não guarda raiva de ninguém e nem fica triste muito tempo, está sempre feliz, está com câncer. Como é que a gente explica, né? Então, não dá para dizer que tudo é a partir daí, que tudo é isso. Esse determinismo é muito ruim, né? É julgamento que não cabe. Agora, tem as questões sociais, tem a responsabilidade do coletivo. Estava fazendo uma palestra essa semana onde eu comentei, né, agora setembro foi mês de prevenção ao suicídio. Vocês sabiam que a cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados? Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. São alarmantes para nós, enquanto sociedade. Eu me sinto responsável também, que desses 9 dessas mortes, eu também sou responsável por elas. Porque falta um acolhimento, falta um olhar, falta um apoio, uma base social. Então, muitas vezes nós culpabilizamos uma criança que está apresentando sintomas em casa, mas o problema, na maior parte das vezes, o problema está na família. Na maior parte das vezes o problema está na sociedade, está na forma como nós vivemos no mundo. Então tem sim o aspecto do indivíduo, que tem a dimensão de transcendência e pode transcender a partir de tudo isso que eu falei nessa manhã, mas também tem a responsabilidade social, há um peso social que a gente não pode descartar. Tá? Nós somos privilegiados, com aspas. Vocês vieram aqui nessa manhã, tiveram condições de estar aqui, vocês estão tendo capacidade cognitiva, intelectual para compreender o que eu estou passando para vocês.
Nós já somos a nata da nata, mas existe uma grande parte da sociedade que não tem esse saber, não tem essas condições. Então nós não podemos julgar todos a partir de um mesmo ponto de vista, né? Tem esse aspecto também. No livro No Mundo Maior, até legal que o Reginaldo comentou sobre a gente fazer uma discussão de saúde mental. No livro No Mundo Maior, ditado pelo André Luiz para o Chico, ele diz que o grande mal que ia assolar a humanidade no século 20 e 21 era as psicoses e as neuroses. E é verdade, a Organização Mundial de Saúde já atestou que depressão é o mal que mais faz inválidos no mundo. Não é nem câncer, né, nem problemas cardíacos. Nós temos muitos problemas na área mental que estão acontecendo. Também faz parte da saúde física nós cuidarmos da saúde mental, imprescindível. Muito bem, Lucas optou pela reparação, né, jamais pelo remorso. E aí foi a salvação. Por isso que vocês conhecem o Evangelho de Lucas. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que tem o Evangelho de Lucas? Por que tem Atos dos Apóstolos? Por que a Taylor Kelly escreveu esse livro que eu já li 6 vezes e choro toda vez que eu leio? Por quê? Por que ele é um exemplo nessa manhã? Por que a gente abre esse evento falando de São Lucas? Porque ele se livrou da culpa, ele se livrou do remorso e ele foi para a reparação. Se ele tivesse ficado em casa chorando, eu não aceitei Jesus, eu briguei com Deus, eu não sirvo para nada, vocês nunca teriam ouvido falar no Evangelho de Lucas. Ele teria jogado a encarnação dele pelo ralo. Culpa, gente, é bom. Perguntei isso essa semana. Vocês sentem culpa? Nossa, eu vou embora, só tem psicopata. Vocês sentem culpa? Culpa é bom, culpa tem que sentir. Culpa é tomada de consciência de um erro cometido. O problema está no remorso, é o ressentir o mal que eu cometi. Então, a minha autoestima vai para o chão. Eu sinto que eu não posso mais ser feliz. O meu inconsciente registra que eu sou um ser do mal. E aí, nada mais do que eu produzo tem fruto bom. Eu viro a figueira seca da parábola do Cristo. Então, não é remorso o caminho, é reparação. Como é que Lucas reparou a briga dele que ele teve com Deus? Registrando a vida de Jesus para que nós pudéssemos conhecê-la de maneira especial. Tão bem escrita, o evangelho mais bem escrito é o dele, cheio de detalhes. Ele foi para a reparação. Acredito que isso é importante nós registrarmos nessa manhã. Nós vamos falhar muito. Façamos as pazes com a nossa vulnerabilidade. Façamos as pazes com os nossos erros. Somos seres imperfeitos, habitamos o planeta Terra. Não vamos exigir das nossas crianças que elas sejam perfeitas. Não é nada disso. Eu primeiro tenho que amar a Cláudia como ela é, com tudo de bom e de ruim que eu carrego. Eu falho muito, eu erro muito, mas eu só consigo mudar a partir do momento em que eu me amo como eu sou. Porque a força da raiva aprisiona, a força do amor liberta. Se eu me amo, eu liberto as minhas imperfeições a partir do amor. Quando eu me odeio, é uma profecia que eu jogo em cima da minha cabeça. Eu não tenho solução, porque eu não presto. E eu vou me auto-sabotar cometendo o erro mais e mais e mais vezes. Reparação é o caminho que trouxe o Evangelho de Lucas para nós. Reparação é o caminho que trouxe obras magníficas de outros pensadores que também falharam, mas conseguiram ter resiliência e dar a volta por cima, pela transcendência. E, por último, essa frase do Joseph Gleber, no livro Homem Sadio, ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. No livro dos Vedas, no Vedanta, na filosofia védica, nós aprendemos que nós já somos paz, nós já somos amor,
nós já somos alegria. Nós somos isso. Somos. Mas às vezes nós nos distanciamos da nossa essência divina. Quando nós nos aproximamos da nossa essência divina, quando essa conexão real com o Criador que está dentro de nós, lembre-se de Jesus, vós sois deuses, o reino está em vós. Ele orou, Pai que está no céu, sim, mas ele falou, o reino está em vós. Por que Pai que está no céu, gente? Quem é que está no céu? Todo mundo está, todos os astros estão no céu, tudo está contido nesse espaço sideral. Deus está em tudo, Ele é onipresente. Se nós somos deuses, se o reino está em nós, quem somos nós para duvidarmos de nós? Podemos seguir a partir de exemplos e a partir principalmente daquilo que Jesus nos falou. Fez sentido, gente? Que bom. Obrigada a todos vocês pela oportunidade nessa manhã. Obrigada.